Então está lançada aí a pergunta ao Polo de Teresina. Assim que o Polo de Teresina responder, Tati vai nos chamar aqui com a resposta. Vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Coloca aí, Billy, para te dar um pouco uma acelerada aí. Aparelhos de guindar, principais fatores de riscos, padrões operacionais inadequados, inexistência ou desobediência aos padrões operacionais, falta de manutenção preventiva, periódica, sobrecargas, operador desabilitado, falta de trava de segurança no gancho, no moitão, sinaleiro inabilitado ou mal posicionado. Isso aqui são alguns riscos ou fatores em operação de guindar. Então, temos que seguir os procedimentos. Os procedimentos é baseado na legislação, é baseado em estatística, é baseado em histórico, é baseado em acidentes. Então, temos que seguir o procedimento. Então, o operador que está operando esses equipamentos, ele não pode quebrar nenhuma etapa. Ah, eu já estou acostumado a fazer dessa forma, já tenho uma experiência de 20 anos no mercado, mas aí ele tem que seguir esses procedimentos. Então, ele tem que seguir o passo a passo. Porque na hora que ele vai operar esse equipamento, ele pula uma etapa, nessa hora pode gerar um acidente. E esse acidente pode ser fatal. E a operação de guindar tem que ter muito cuidado. Então, falta de manutenção preventiva, periódica, nos equipamentos. Então, para evitar isso, tem que gerar o quê? Checklist, tem que gerar inspeções periódicas. Então, quem que vai gerar esse checklist? O técnico de segurança. Uma vez por mês, ele vai ter que estar em campo, checando esses equipamentos para ver se está conforme o procedimento. Tati, alguma pergunta? A resposta do Paulo Teresina, e tem aqui algumas outras perguntas. Primeiro vamos à resposta. A turma toda responde. A equipe que está preparada para combater o incêndio. Então, Paulo Teresina respondeu que a equipe toda que está preparada para combater o incêndio. Isso é uma resposta, claro que vocês já viram isso aí na aula de emergência, mas a resposta aí está correta. Aquela pessoa que está preparada, habilitada e capacitada a combater um incêndio. Ok? Tati, a gente vai deixar as perguntas para o chat ou para o fórum. A gente vai ter que dar uma acelerada aí nos nossos slides aí. Então, você que fez a sua pergunta, coloque lá no fórum. Eu estou sentindo falta da sua pergunta lá no fórum. Muitas vezes eu entro e não tem nenhuma pergunta para me responder. Aí eu estou ficando um pouco ansioso. E aí eu quero responder, eu quero trocar experiência com você. Então faça sua pergunta. Vamos estar amanhã no chat, a partir das 20 horas e 25 minutos, respondendo a sua pergunta online. Então o aparelho de guindar, coloca lá, Billy. Outra situação importante é a questão da velocidade do vento. Na hora que você vai operar, tem que ter cuidado. Se está chovendo muito, se está ventando muito. Porque o vento forte ele pode tombar um equipamento desse. E no tombamento de uma carga pode gerar um acidente fatal. Então nessa situação aqui tem que observar a velocidade do vento. E hoje já tem equipamentos que medem a velocidade do vento. Aparelho de içar e acessório. Tem que observar a carga máxima, peso do equipamento, a tara do equipamento, quanto esse equipamento suporta. Então, se você tem um equipamento que suporta 1 tonelada, você não vai colocar 2 toneladas. Você tem que içar 1 tonelada, porque aquele equipamento foi fabricado, foi testado para trabalhar com uma carga máxima de 1 tonelada. Se você colocar 3 toneladas, esse equipamento ele não vai suportar, vai torar e vai gerar um acidente. Outra questão é data da fabricação desse equipamento. Qual foi o fabricante? Então tem que ter um certificado de qualidade com esses detalhes. Com o nome do fabricante, a data da fabricação, a data do próximo teste desses equipamentos, teste de carga desse equipamento, um laudo técnico assinado pelo engenheiro, que esse equipamento foi testado a suportar essa capacidade de carga.
Então tem que ter esse documento. E juntamente com esse documento, tem que ter a rastreabilidade desse documento. O que seria essa rastreabilidade? Então, o engenheiro testou o cabo de aço. Então ele fez lá, pegou o cabo de aço, levou para o laboratório e testou e emitiu um certificado. Esse certificado vai vir com os dados e assinado pelo engenheiro do fabricante. Mas aí eu gero uma pergunta. Esse fabricante que atestou esse certificado, ele está credenciado na RCB, Rede Brasileira de Calibração? Sim. Então ele vai colocar lá o número de um equipamento que atestou aquele equipamento dele. Então você vai solicitar ao fabricante o certificado do outro equipamento que tenha lá o carimbo RCB, Rede Brasileira de Calibração, que é uma rede autorizada pelo Inmetro a fazer esses testes. E lembrando que toda vez que você for trabalhar com esse equipamento, você tem que fazer um plano de manutenção e fazer um plano de checagem. Então, checklist. Toda vez que for fazer, o operador tem que checar a manilha, se está ok, se o cabo de aço está ok, se a cinta, se a carga que vai ser içada, o peso da carga está compatível com o guidástico. Tudo isso o operador vai checar e vai estar dando ok. E uma vez por outra, o técnico de segurança vai fazer uma inspeção chamada bola preta, vai escolher um equipamento e aí vai verificar se o operador está realizando corretamente a inspeção, o checklist diário. Isso aí é importante. Na tela, Billy, então aparelhos de içar e acessório, utilizando também nos aparelhos de guindar, no guincho, sempre a trava de segurança. Se você observar aqui no mouse, essa travinha aqui, os cabos de aço vêm e tem que ter essa trava. Jadson, a trava quebrou e essa operação vai ser rápida. A gente só vai movimentar 50 metros. Não podemos autorizar, porque o equipamento não está conforme. O certificado, a gente já falou, e as inspeções anuais. Operação com container, acesso ao container através da escada de mão. Então temos que ter muito cuidado. Então aqui está um exemplo aqui de um container de 7 metros, onde a gente vai acessar utilizando uma escada de mão. Acesso ao topo dos containers realizado com o uso de escada de mão. Então container de 7 metros, a escada tem que passar após a base ou o topo do container 1 metro, para que o colaborador tenha um acesso seguro. E aí tem que ter um ângulo de 75 graus e tem que ter outro segurando na base da escada, para que essa escada não corra. Então ela tem que ter sapatas na base, alto com antiderrapante, para que o colaborador acesse seguro o topo do container, conforme NR 29.3.6.10. Trânsito interno, sinalização vertical e horizontal, velocidade máxima aí 20 km por hora. Então está em torno de 30 a 20 km. Então você vai fazer uma análise do porto, da área, da atividade, do local. Dá para colocar 30, dá para colocar 20, que fique em torno de 20 a 30. Velocidade máxima permitida. E veículos com sinalização sonora e luz de ré. Isso aí é um item importante, porque na hora que o veículo vai dar uma ré, tem que ter um sinal sonoro. Porque muitas vezes as pessoas estão trabalhando, executando a sua atividade, e aí quando escutam o sinal, é um alerta, já vai sair do raio de manobra do veículo. Então é uma situação, um item de segurança muito importante no trânsito interno dentro dos portos do Brasil. Coloca lá a Billy na tela. O que ocorre muito nos portos, vai ter muita atividade, é locais confinados, tanques, porões. Então temos que ter muito cuidado. É uma atividade crítica e a norma é bem clara. Qual é o conceito de espaço confinado? Toda área projetada para não presença de pessoas humanas, com acesso limitado,
com aumento ou deficiência de oxigênio. Isso aí é o conceito de espaço confinado. Então, vai ter muitos espaços confinados, onde vai precisar que o colaborador entre para fazer manutenção, entre para fazer limpeza, e que vai fazer a liberação é o supervisor, de acordo com a NR 33, que é o técnico de segurança, que vai estar capacitado, habilitado a realizar essa liberação. Então, você que vai liberar